aí, galera do segundo ano, professor Davidson aqui, você daí, para a gente trabalhar mais um pouquinho de história, aula 32, aula 33, vamos fazer essa fusão porque o nacionalismo está ligado aqui à unificação italiana e à unificação alemã, beleza? Então vamos trabalhar essas duas aulas, vai faltar pouco para terminar a apostila, beleza? Bora lá? Então tá aqui, ó, nacionalismo e as unificações alemã e italiana e alemã. Nacionalismo. O que é isso, professor? Como é que ele identifica isso direito? Eu já ouvi falar tantas vezes, tá? E já ouvi falar de formas diferentes. O que é o nacionalismo? É identidade cultural? É. Está no meio disso. Está dentro de nacionalismo a identidade cultural. Bom? Religião, envolve costumes, envolve etnias, né? Antigamente a gente chamava de raças, envolve aspirações futuras, desejos, envolve nacionalismo, envolve tudo isso. Nacionalismo envolve identidade cultural. E a identidade cultural ela é formada por religião, religiosidade, costumes, etnia e aspirações. Certo? Nação, que vem de nacionalismo, e nacionalismo vem de nação. Como é que é isso então? Nação, mesmo território e mesmos princípios. Certo? Mesmo território e mesmos princípios. Então, nação é um território delimitado com uma cultura, tá, parecida, semelhante, ou seja, com uma identidade cultural e política. Isso é nação. É território, política e cultura. Certo? Corrente romântica. Dentro de quê? Do nacionalismo. Tivemos. Bom, isso nós estamos falando do século XIX, galera. Que é onde surgem essas bandeiras desfraudadas, né? Esses nacionalismos exacerbados ou não, românticos ou não. Então tá aqui, ó, busca de fatos e heróis históricos importantes da sua nação, né? Então as nações nessa época, no século XIX, a partir dessa questão da tentativa de formar ou de fortalecer a identidade cultural, eles foram em busca de quê? Dos fatos e dos heróis da nação, certo? O que mais? Interesse da burguesia. Tivemos interesse da burguesia, do nacionalismo? Logicamente que tivemos. Criar, manter e expandir seus mercados. Tivemos e muito. Né? No século XIX, a ideia de nacionalismo esteve envolvida no imperialismo europeu do século XIX. Né? Que muitas pessoas iam para a África, iam para a Ásia em nome de quê? Do nacionalismo, para proteger a sua nação. Beleza? E muitos vão lutar pelo quê? Pela unificação do seu território, tá? Para montar o seu território único, delimitado politicamente, economicamente, tá? Culturalmente, para chamar de nação e você se sentir pertencente a ele, certo? E isso vai acontecer nesta aula com a Itália e com a Alemanha, porque os outros países europeus estavam todos unificados, gente, tá? Se industrializaram, expandiram o território, né? Aí a Itália se unifica tardiamente, tá? Depois vai unificar, vai formar um estado inteiro sob o domínio de uma pessoa, né? E vai acontecer o quê? Vai se desenvolver industrialmente os dois e depois vão querer se expandir territorialmente. É o que vai gerar os conflitos que vão levar à Primeira Guerra Mundial, tá? Então a unificação tardia da Alemanha e da Itália vão contribuir, tá, para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ó, eu estou falando de unificação tardia porque veja bem, Portugal, por exemplo, ele se unificou lá na Idade Média. 1300 e pouco Portugal se unificou. E vários outros países europeus se unificaram naquele período. Agora a Alemanha e Itália não. Foram unificados no final do século XIX. Então demorou muito para se unificar. Então vamos trabalhar um pouquinho disso. A unificação italiana e o movimento que lutou pela unificação italiana é chamado de Risorgimento Italiano. Tá? E Risorgimento significa renascimento. Tá? Renascimento da Itália. Beleza? 2 focos unificadores na Itália naquele período. Um norte e um no sul.
tá? Norte industrializado e o sul agrícola. O norte de burguesia, né, que lidava com o comércio, tá? E com a monarquia constitucional, não era um absolutista. O sul agrícola queria acabar com a exploração, tá? E a monarquia, e implantação da república, né? Ou seja, norte e sul com ideias diferentes, mas querendo a mesma coisa, a unificação da Itália, certo? Ressurgimento italiano. No norte, quem liderou isso é o Conde de Cavour, tá? Então, aquilo Piemonte e Sardenha. Ah, professor, isso é norte? Mas o Sardenha está lá no sul, olha só. No rumo do sul, né? Não, mas a questão é que o Piemonte, que domina a Sardenha, é do norte. Então, Piemonte e Sardenha, ele é um território só. Só que a sua administração, né? Na verdade, a questão do centro administrativo está aqui no Piemonte, que fica onde? No norte. Reino do Piemonte e Sardenha está a liderança, único e independente. A burguesia já estava o quê? Consolidada. A burguesia ela já estava influindo nas questões políticas, já estava muito rica e poderosa. O rei era o Vítor Emanuel II, certo? E o primeiro-ministro é quem estava puxando esse movimento de unificação da Itália, tá? Que é o Conde de Cavour. Fez aliança com a França e com a Inglaterra e anexação de vários outros reinos, como a gente vai ver aqui no mapa, certo? Vamos ver aqui na frente um pouquinho. No sul, este cara liderava, que era o Garibaldi, tá? Giuseppe Garibaldi. O que acontecia lá no sul? Lá havia os camisas vermelhas, né? Olha só a camisa vermelha, em que ele liderava, tá? Deposição do rei Fernando II em 1860. Esses camisas vermelhas conseguiram fazer isso, tá? Não proclamou a república, ficou aguardando o restante do movimento. Fizeram um plebiscito para se juntar-se ao quem? Ao norte, ao Piemonte, certo? Olha só, o sul derrubou o rei e agora fez um plebiscito para se juntar com o Piemonte, com o norte. E a Veneza foi anexada em 1866, certo? Olha só a Veneza aqui, ó. Venécia, em italiano, tá? Foi anexada. Estados pontifícios, que é estados da igreja, né? Tratado de Latrão de 1929. Esse tratado foi um tratado feito entre a Igreja Católica e o Mussolini, o criador do fascismo, né? Totalitarismo, gente. Tá? A Igreja, ela nunca aceitou a unificação italiana. E só em 1929 é que ela vai aceitar em troca do território do Vaticano. Né? O Vaticano da lá hoje é um paísinho da Igreja Católica. Aquele país Vaticano ele foi cedido pelo Benito Mussolini, tá? O ditador italiano, em troca o quê? Opa, a Anitta Garibaldi gritando aqui. Eu ouvi é isso, produção? A Anitta Garibaldi gritando bem no pé do meu ouvido. Tá? E em troca, a igreja fez o que? Reconheceu a unidade territorial da Itália, certo? Ou seja, a unificação italiana. Então vamos lá um pouquinho mais para frente. Olha aí, ó, as anexações. Tá? Que o Piemonte, tá? Sardenha, isso aqui formava o reino Piemonte e Sardenha. Anexados em 1859, 1860, decorrentes da guerra contra a Áustria. Tá? Isso aqui, ó, anexação. Territórios cedidos à França em 1860. Tá? Esse está arriscado aqui, ó, Savoia e Nice. Territórios incorporados em 1861, tá? Em razão das campanhas de Garibaldi e de tropas piemontianas, tá? Essa área aqui, tá bom? E anexação em 1866 de Veneza, certo? Território anexado em 1870, tá? Esse aqui. E territórios pretendidos na Itália e anexados só em 1919, tá? Que é esses dois aqui, certo? Então essa aí foi o momento de anexação dos territórios, porque todos eram áreas independentes, tá? Eram áreas independentes, mas a cultura era italiana. Essa aqui é a questão que eu falei lá do nacionalismo, né?
toda essa área fazia parte de uma cultura muito semelhante, né? Que é a cultura dos antigos italiotas, lá da formação de Roma, certo? Então agora o que se queria? Juntar todos eles num país, numa nação chamada de Itália, porque cada um era uma coisa diferente e separada, e a Alemanha também era assim, toda separada, ok? Não tinha uma unidade, cada um mandava em si mesmo. Bom, vamos lá, a unificação da Alemanha, mesmos objetivos, tá? As mesmas ideias nacionalistas de formar uma unidade territorial, política, econômica e cultural, tá bom? A Alemanha, antes de 1871, tinha 39 estados separados, independentes. Olha a Anitta Garibaldi passando aqui de novo, gritando. Meu Deus do céu, essa mulher está brigando aqui na unificação italiana. Olha só, lideranças. Era a Prússia, a mais industrializada, olha o tamanho. Aqui e aqui, galera, olha só. E a Áustria, que era agrícola, tá bom? Essa parte aqui do meio. Criação dos Wolverine. Wolverine? Não, não é o Wolverine, tá certo? É Zollverein. O que é isso? União Aduaneira. União Aduaneira é o quê? É uma livre, uma área de livre comércio, de venda e compra, de comércio entre eles. Isso é o Zollverein. Isso é União Aduaneira. Significa isso, galera. Uma área de livre comércio, tá bom? Unificação econômica, né? Fizeram. Domínio prussiano, né? Exclusão austríaca aqui da região. Quando a gente fala de Áustria, assim, ó, Áustria, a gente só lembra do Hitler, né, gente? E o Hitler não era alemão, ele era austríaco. Mas ele vai dominar a Alemanha, né? E formar o que a gente chama de nazismo e fazer todas aquelas atrocidades que ele fez lá. Então, a Alemanha também era toda fragmentada como a Itália. Eram 39 estados independentes. Aí eles vão fazer o quê? Fazer as anexações. A partir de conflitos, né? A partir de acordos, e vai formar um território unido, porque daqui até aqui a cultura era muito parecida, tanto que o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, vai querer tomar esse território todo de novo, porque a Alemanha hoje não é mais isso, né? A Alemanha hoje é um território mais ou menos aqui assim, ó, tá? E o Hitler depois, por causa da raça ariana, ele vai querer pegar tudo de volta, né? Ampliar o território, porque ele disse que aquele povo ali, que aquele espaço era o espaço vital de formação da raça ariana. Bom? E o grande responsável pela unificação alemã, esse cara aqui, ó, Otto von Bismarck, tá? Que era o primeiro-ministro da Prússia. Tá? O que ele fez? Dinamização do capitalismo, tá? Que até então a Alemanha ainda tinha características muito feudais, muito rurais, né? E o Bismarck vem trazer a dinamicidade do capitalismo para o comércio alemão, tá? Indústrias ferroviárias, siderúrgicas e metalúrgicas. Então, o fortalecimento do exército, isso é importante, tá? Porque ele acreditava que prováveis guerras poderiam acontecer pela unificação, certo? Então, ele já se preparou, ele se precaveu, tá? Das prováveis guerras em prol da unificação alemã. Então, começo da unificação, Prússia e Áustria, né? Briga, Prússia e Áustria, vitória sobre a Dinamarca em 1864. A união durou pouco, né? Ou seja, o território foi desanexado novamente. Guerra entre Prússia e Áustria, 1866, vitória da Prússia, criação da Confederação Germânica do Norte, pegou um pedaço. Anexação do Sul, guerra contra a França, 1870 e 71, guerra que é a Guerra Franco-Prussiana, né? Vai pegar a Alsácia e Lorena, aquele território, tá? Que é a vitória sobre Napoleão III. Unificação do Estado alemão, segundo Reich. Ou seja, depois que anexa todo esse território, vai colocar, né, sob o nome de Segundo Reich, que é o Segundo Império, o Hitler vai ser o Terceiro Reich, tá? Sob o rei Guilherme e Bismarck. Beleza? Então tá aqui as anexações, ó. A Alemanha unificada, no país surge a partir da união de dezenas de estados. Ó, Prússia em 1815, tá? Tá aqui, ó. Era esse pedaço, esse e esse. Aí a anexação da guerra contra a Dinamarca em 1864, esse pedaço aqui, pegou esse pedaço. A anexação da guerra contra o Império Austro-Húngaro,
né? E esse pedaço de verde todo, olha só o tamanho que pegou do Império Austro-Húngaro, tá? Anexação da Guerra Franco-Prussiana de 1871, que é Alsácia e Lorena, né? Aqui, ó, embaixo, todo esse território. E esse aqui que a França vai lutar na Primeira Guerra Mundial para reconquistar, Alsácia e Lorena. E a Confederação Germânica do Norte, tá? Que é essa parte. Não é um território, né? É uma confederação, ou seja, é uma união de estados. Ou seja, é uma unificação, na verdade, tá? O que mais aqui? Aí o mapinha da Prússia naquele período da unificação, a Alemanha naquele período, o tamanho, e a Alemanha hoje, galera. Por isso que eu falei que o território é diferente, tá? É menor, mas o Hitler queria ampliar, principalmente essas áreas antigas, que para ele era a mesma etnia, mesmas características culturais, ou seja, cabia ali a questão da nação alemã e da raça pura ariana. Beleza? Então a gente finaliza aqui as duas unificações, unificação italiana, unificação alemã, tudo por conta e grande parte ideologicamente por conta do nacionalismo do século XIX e interesses comerciais, né, da burguesia. Certo? Um abraço e até a próxima.